Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Será que o discurso de produção do conhecimento e produção do pensamento envolve todos os seres humanos? Homens, mulheres. Homens negros, mulheres negras. Esse ano eu aprendi mais sobre feminismo negro e uma das responsáveis por esse meu aprendizado é essa mocinha chamada Djamila Ribeiro. A Djamila organiza essa coleção que é chamada de Feminismos Plurais e que ela convida alguns teóricos negros que estudaram filosofia, sociologia, urbanismo, mas sob um aspecto inclusivo, um aspecto que antes não estava sendo estudado pela academia, aliás, era estudado. E era dito que, por exemplo, estudar a questão de gênero em algumas teorias feministas, por exemplo, não estava incluindo mulheres negras. E aí vem esse estudo que é o feminismo negro. O primeiro ponto desse livro, que muita gente até fala que é modinha, que algumas críticas com relação a esse tipo de... A Djamila agora está muito... as pessoas estão procurando conteúdos novos, né? Então, quando acontece essa explosão, também acontecem as críticas e a desqualificação. Tudo que está na moda, assim, é visto como inferior, mas aqui não. Um dos primeiros pontos desse livrinho é que aqui é um livro de produção acadêmica, os argumentos utilizados pela Djamila, que no caso desse, o que é o lugar de fala, é escrito por ela, e tem todo o conteúdo colocado com pensadores, filósofos, que às vezes a gente não conhecia. Então, por exemplo, a Bell Hooks, que é uma pensadora, eu já até conhecia, mas nunca tinha lido nada, e que bom que está surgindo, né? Está surgindo o livro da Bell Hooks aqui traduzido. Mas tem pessoas que ela cita aqui que eu não conhecia, por exemplo, como eu tô com vontade de ler, que é a Leia Gonzalez. Primeiro ponto aqui desse tipo de livro, que caso você tenha interesse, é aquele livro que a gente aprende numa visão ainda inicial. Eu acho que talvez para quem já tenha estudado essas pensadoras, ache o conteúdo talvez aqui introdutório, mas para quem não conhece como eu, é uma ótima pedida. É pequeno e traz o desejo de conhecer mais, que a fundamentação dela, das ideias aqui que ela vai colocar, é fundamentada por escritoras que ela coloca trecho de discursos. Esse que eu li no início do vídeo mesmo é que eu quero conhecer essa mulher, que é a Sojourner Truth, que é abolicionista. Então, uma mulher negra com um discurso desses que vocês ouviram no início do vídeo, em que teóricos estão falando desse cuidado com a mulher, mas as mulheres negras estão lá, né? Estão tendo que fazer coisas e atividades e não estão com ninguém para ajudá-las ou ajudá-las a subir no lugar, a pegar um peso. Então, quando se fala dessas quaisquer questões teóricas que achem que a mulher, por exemplo, a mulher como cuidadora do lar. Essa mulher cuidadora do lar, que a gente vê até críticas de teóricos falando, é uma mulher que está no âmbito das etnias. Tem fundamento eu usar essa teoria, por exemplo, da mulher do lar, que as mulheres não querem ser donas do lar para uma mulher negra? A realidade dessa mulher é a mesma realidade de uma mulher branca, de classe média alta? Não é. Então, o que eu percebi de novidade para mim nesse livro da Djamila? Ela falar da questão colonizadora do próprio pensamento e do conhecimento. Então, assim, por exemplo, o homem que a gente estuda mais, o Marx, o Foucault, esse homem foi um homem branco e que tem teorias ok, né, ela coloca aqui, mas que pensaram de forma geral em conceitos sobre feminismo, gênero e outras coisas, a parte também de urbanismo e tal, pensando num conceito que envolvia somente homens
brancos. Às vezes até outros pensamentos vieram depois, que ela fala aqui, sim, de teorias para o feminismo, pensando no papel da mulher, mas todas essas teorias também estão pensando nas mulheres brancas, e isso não supre as necessidades e o estudo necessário das mulheres negras, que é o assunto desse livro aqui. E aí ela vai relatar várias coisas, como por exemplo pesquisas, dados de saúde, que eu também nunca vi. Ela fala isso, eu nunca parei para pensar. Dados de saúde, quando a gente vai para um hospital, e aí a gente vai ter aí, a área pública vai fazer com os dados do hospital, perguntando, por exemplo, a gente vai preencher uma ficha, e a gente vai dizer se a gente é homem, sexo feminino ou masculino, porque o que é a nossa origem, às vezes é colocado o endereço, para que se faça, por exemplo, pesquisas de mapeamento onde estão as situações de saúde mais críticas. Mas em nenhum momento os órgãos públicos pensam em fazer pesquisas, né? Não tem nem esse dado. Chega num hospital, por exemplo, ninguém pergunta se a pessoa é negra ou se a pessoa não é negra. Muitos pensam assim, mas por que vai perguntar que é negro? Porque simplesmente existe um dado de que as mulheres e homens negros podem ter mais doenças do que mulheres e homens brancos. Por que isso? Por questão política de diferença social, e que politicamente causou uma marginalização dos negros e negras. Então por que isso não é estudado? Por que quando se coloca a questão da etnia, se vê como uma separação, quando na verdade o que se está falando de modo geral já é separado? Se alguém traz um estudo de questões que diz que a mulher recebe salários inferiores, e ele coloca, por exemplo, no estudo a questão salarial da mulher de 30% menos, e nisso, depois, se alguém for pesquisar, vai descobrir que, por exemplo, esses 30% é da mulher, mas é da mulher branca, porque o homem negro ainda ganha menos do que esse 30% da mulher branca, e a mulher negra também ainda ganha menos do que o 30% da mulher branca. Então isso é exclusão, e não colocar a separação das etnias para estudar a exclusão. E eu amei, assim, ampliar a minha mente com relação a esse livro. Estou simplesmente encantada com essa nova produção de conhecimento, esse novo olhar. O lugar da fala é muito isso, é o olhar. A gente não tem noção, a gente pensa assim que a gente está aprendendo e a gente já sabe muita coisa. E como tem coisas que a gente está cego, a gente não consegue enxergar. Então vamos lá, vamos ler essa coleção Feminismos Plurais, concordar, discordar com algumas coisas, faz parte, mas o interessante é ver uma ideia diferente e poder pensar como é que acontece a produção de conhecimento, a produção acadêmica, desde os dias atuais. Será que o que a gente consome realmente, a gente está consumindo algo geral? Quando alguém faz um estudo do homem, a questão do biopoder, esse homem pensado são todos os homens?